Fala galera do Piaget, tá? Vamos aqui revisar nossa aulinha de campo elétrico, que já até concluímos, né, essa aula no último sábado. Então aqui vai ser uma espécie de revisão para vocês estudarem e caso tenham dúvidas na hora da resolução das questões, tá, do próprio material. Então vamos aqui dar uma revisada, uma reforçada aqui nessa aula, tá? Pois bem, a gente viu então que campo, o que seria um campo? O campo na verdade é uma região, ok? O campo é uma região, existe o campo elétrico, existe o campo magnético, existe, como a gente tem aqui, o campo gravitacional, certo? E cada um desses campos é criado devido às suas especificidades. Por exemplo, para que um campo gravitacional exista, é necessário que eu tenha um corpo que tenha massa. Então, qualquer corpo, tá, que tem massa, ele cria nas suas proximidades um campo que a gente chama de campo gravitacional. Isso fica para as aulas de mecânica, o professor de mecânica que vai especificar melhor isso aqui para vocês, ok? Mas da mesma forma que um corpo de massa m, um corpo que tem massa, cria ao redor dele uma região, tá? Uma região invisível, onde existe a possibilidade de existir forças, que é o campo gravitacional, eu também tenho uma região, tá? Aqui então o planeta Terra, tá? Planeta Terra, ao redor do planeta Terra. Como o planeta Terra ele tem massa, ele cria ao redor dele um grande campo gravitacional, que é o campo gravitacional que a gente está imerso, né? A gente está preso à superfície da Terra devido a esse campo gravitacional, que é um campo de atração, sempre puxando para a superfície da Terra. Mas da mesma forma que uma massa cria ao seu redor um campo gravitacional, aqui a expressão, tá? Para calcular o campo gravitacional, tá? Que não é o nosso objetivo aqui, é só para a gente ver, por exemplo, que o campo gravitacional ele depende do meio, certo? Da constante, né? Depende do meio, que no caso aqui seria a constante de gravitação universal do meio. Depende do corpo que gerou o campo, né? Então aqui no caso seria a massa do corpo e depende da distância, ok? Depende da distância. É até interessante, tá, pessoal? Vou deixar essa fórmula aqui. Depois eu posso voltar e mostrar de novo para vocês a relação que eu tenho entre o campo gravitacional e o campo elétrico. Eu coloquei aqui, ó, que é a gravidade, o campo gravitacional não depende da massa, do corpo que está sofrendo a sua ação, tá? Ou seja, o campo gravitacional que a gente está sujeito a ele não depende da massa do nosso corpo. Dependendo se estamos ou não nesse campo, o campo vai existir porque ele é criado pela Terra. A Terra cria esse campo gravitacional. Então o campo depende da massa, da massa do corpo que criou esse campo, e não da massa que está sofrendo a ação desse campo. Tá, mas não é campo gravitacional nessa aula, tá? Só que é só uma analogia. Nossa aula é sobre campo elétrico. Então assim, eu coloquei. Assim como a Terra, as cargas elétricas também criam ao seu redor uma região de perturbação, eletrostática denominada campo elétrico. Ok? Então veja só, toda vez que a gente tem um corpo aqui, ó, temos aqui um objeto carregado positivamente, independente se esse objeto, esse material ele é isolante ou condutor, se ele estiver carregado, se ele tem uma carga líquida, ele tem ao seu redor um campo, tá? Um campo que a gente chama de campo elétrico, sei? Ok? Lembrando que o campo elétrico ele é um pouco diferente do campo gravitacional. Por quê? Porque o campo elétrico ele pode ser de atração, tá? O campo gravitacional é sempre atração, mas o campo elétrico ele pode ser de atração. Quando eu falo atração, por que é atração? Porque se eu tiver dois corpos carregados, tipo esse positivo e esse menorzinho aqui negativo, esse menorzinho aqui também cria um campo ao redor dele, tá? Carregando negativamente, e entre eles vai gerar uma força elétrica, tá? Uma força elétrica de atração. Ou eu posso ter um corpo carregado positivamente,
também cria ao seu redor uma região de campo, que é o campo elétrico. Esses campos interagem e aqui eu vou ter uma repulsão, certo? Então o campo elétrico, como a gente detalhou em aula, ele tanto pode ser de atração, como ele pode ser um campo de repulsão. Em outras palavras, uma vez que os campos interagem, eu vou dar origem a forças. Forças essas que podem ser de atração, quando temos corpos carregados com sinais contrários, ou pode ser uma força de repulsão, quando a gente tem corpos carregados com o mesmo sinal. Beleza. Passando. Aqui temos o seguinte, dada uma carga elétrica Q fixa, nota-se, quando dela se aproxima uma carga de prova, Qzinha, o surgimento de uma força de interação elétrica. Essa força ocorre porque Qzinha está na região de campo elétrico criado pela carga elétrica fixa e pontiforme. Então, o que acontece? A gente tem a carga geradora, tá? Essa é a chamada carga geradora. É ela que gera o campo no ponto P, certo? Para eu saber se tem ou não tem campo naquele ponto P, tá? Eu preciso tirar a prova. Então, o que eu faço? Coloco uma carga de prova ou uma carga teste, que aqui na física é uma carga fictícia, apenas para identificar se existe ou não existe campo elétrico ali. Ok? E como é que ele faz para saber? Como é que eu faço para saber se tem ou não tem campo naquele ponto? Ora, o campo é uma região com possibilidade de existir força elétrica. Novamente, o campo é uma região com uma possibilidade de existir força elétrica. Para que exista força elétrica, é necessário um segundo corpo, que no caso seria a carga Qzinha. Até porque a gente sabe que só pode existir força quando existe interação. Então eu preciso de uma segunda carga para identificar se naquele ponto ali tem ou não tem força. Uma vez que eu coloco uma carga, que eu chamo de carga de prova ou carga teste, se a carga teste ficar sujeita a uma força, seja ela de atração ou repulsão, resumindo, se a carga teste for acelerada naquele ponto, teremos ali um campo elétrico. Então, ó, a gente tem aqui o campo elétrico. Então, a carga geradora, a carga geradora aqui, ó, ela criou nesse ponto P um campo elétrico, uma carga pontiforme, criou um campo elétrico aqui nesse ponto P no espaço. Para eu ter a certeza que existe campo ali, coloco uma carga de prova, uma segunda carga. A carguinha de prova é positiva, então ela vai sofrer uma repulsão. Então, se tem força, tem campo. Isso então identifica que há naquela região um campo elétrico, beleza? Lembrando que a carga teste geralmente a gente coloca como sendo positiva, porém a carga teste também pode ser negativa. Bom, nessa parte aqui é o campo elétrico, né? Como é que a gente calcula o campo elétrico? Então eu coloquei assim, o campo elétrico criado por uma carga elétrica pontiforme e fixa é a força elétrica por unidade de carga de prova. Então o que acontece? Para a gente saber o campo, eu sei que a fórmula já está aí. Campo é a divisão entre a força elétrica, né? A força que a carga de prova fica sujeita, e o valor da carga de prova. Lembrando, carga de prova serve para testar se há ou não campo elétrico. Lembrando, em cima do E tem flechinha. Se em cima do E tem uma flechinha, já sabemos que esse campo ele é um campo vetorial. Ele é uma grandeza vetorial. Tem que ter módulo, tem que ter direção e tem que ter sentido. Tá? Então tem que ficar bem atento aí, porque a gente está trabalhando com a grandeza que é vetorial, então vale aí as operações vetoriais quando necessário. Passando, para se determinar o vetor campo elétrico, no caso a intensidade, para saber a intensidade, F sobre o módulo da carga, lembrando que aqui sempre fica em módulo, tá? Dependendo se a carguinha de prova for positiva ou negativa,
deixa ela sempre em módulo. Então a gente vai ter o campo, só o módulo, não precisa colocar flechinha aqui. A direção a mesma de F, tá? A mesma direção da força é a direção do campo, até porque, ó, se eu tenho força é carga vezes campo, né? Ó, força é carga vezes campo, eu tenho um produto vetorial. Aliás, desculpa, eu tenho um vetor multiplicando um escalar. Toda vez que eu multiplico um vetor por um escalar, o meu resultado é outro vetor. E esse outro vetor tem que ter a mesma intensidade do vetor que fazia parte aqui do produto. Então, por exemplo, se a força elétrica é para cá, o campo também tem a mesma direção, certo? Se a força elétrica é vertical, o campo também é vertical. Lembrando que o campo, eu estou falando da direção, tá? Não é o sentido. O sentido pode ser contrário, mas a direção, se a força é horizontal, campo horizontal. Se a força é vertical, o campo vertical também, certo? E o sentido do campo, veja bem, sentido. Se a carga de prova for positiva, veja bem, se Qzinho for positiva, F e campo elétrico, mesmo sentido, ó. Tanto a força quanto o campo, além de ter a mesma direção, tem o mesmo sentido. Quando é que a força e o campo têm o mesmo sentido? Quando a carga de prova for positiva. Se a carga for negativa, ó, Qzinho negativo, o que é que vai acontecer? A força aponta num sentido, campo aponta em outro sentido. Certo? Não esqueçam isso. O sentido do campo é determinado pelo sinal da carga de prova. Ok, passando. Bom, como eu estou dividindo campo, força por carga em módulo, lembrando que força é newtons, a carga é dada em coulombs, isso então é a unidade do campo elétrico, mas a unidade do campo elétrico no sistema internacional, veremos isso em eletrodinâmica, é volt por metro. Aliás, em elerodinâmica, mas chegar ali na aula de potencial a gente já vê por que aparece essa relação aí. Beleza? Passando aqui, então a gente tem um campo elétrico novamente de uma carga geradora, só que agora eu quero calcular o campo elétrico de uma carga geradora do tipo pontiforme. Então o que acontece? Ó? Você tem que campo, né? Ó, campo elétrico é força sobre carga, já vimos isso. Lembrando que essa força aqui é a força de interação entre as duas cargas. É a lei de Coulomb, né? Ó, Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado dividido pela carga de prova. Logo, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, eu vou ter essa expressão aqui. Agora sim, ó, dá para a gente ver o seguinte, que o campo elétrico, tá aqui, ó, o campo elétrico, essa forma é mais interessante, né? Ó, que o campo elétrico de uma carga geradora não depende dessa carguinha aqui, tá? Não depende da carga de prova. Dependendo se tem ou não tem carga de prova aqui, o campo existe. Porque o campo depende da carga geradora. Assim como o campo gravitacional que eu mostrei lá no início, depende da massa da Terra. Então o campo depende da carga geradora. Acho que eu vou mudar a cor da caneta. Vou botar uma caneta agora azul. Ó, o campo gravitacional depende da massa do corpo e não daquele que está sofrendo a interação. E aqui o campo elétrico, o campo depende da carga que gera, que no caso é a carga geradora. Não depende da carga de prova, beleza? Segunda situação, campo, tá? Ele é inversamente, ó, deixa eu colocar assim, o campo ele é inversamente proporcional com a distância. O campo ele é inversamente proporcional com o quadrado da distância. Eu não falei dessa constante aqui, tá, pessoal? Mas vocês já sabem que essa constante aqui é aquela constante eletrostática do meio que a gente viu na aula. Aqui, na verdade, o que acontece? A constante de eletrostática
quase sempre é vácuo, meio, 9 vezes 10 a 9. Newton, metro quadrado, coulomb quadrado. Só para a gente ver que da mesma forma que o campo depende do meio, que no caso é definido pela constante, o campo elétrico, a constante gravitacional, o campo gravitacional, desculpa, também depende da constante de gravitação universal. Show. Beleza? Mas voltando aqui, ó, então a gente vê que o campo ele é inversamente proporcional com o quadrado da distância. Já já a gente vê mais essa partezinha aqui, tá, pessoal? Ok, então ó, o campo criado por uma carga pontiforme, se a carga for positiva, força e campo têm o mesmo sentido. Coloquei a carguinha de prova aqui. A carguinha de prova ficou sujeita a uma força, que é a força elétrica. Se tem força, é claro que tem que ter campo. Não pode ter força e não ter campo. Tá? A força é decorrente da existência de um campo aqui. Quando a carga é negativa, carguinha de prova negativa, a força está num sentido, campo em outro sentido. Repare que toda vez que a carga for positiva, ela cria um campo de afastamento, certo? Sempre que a carga for positiva, carga positiva, ela gera um campo de afastamento. E lembrando que se a carguinha de prova for positiva, força e campo, ó, força e campo na mesma direção e sentido. Se a carga de prova for negativa, campo num sentido, aliás, aqui seria a força, ó, força no sentido, campo no outro sentido. Lembrando que independente se eu tenho ou não tenho carga de prova, esse campo ele sempre irá existir, porque a carga de prova não influencia no campo, tá? O campo de uma carga pontiforme só depende dela mesmo, depende da carga dela. A distância aqui, ó, entre as cargas é o Rzinho ou o Dzinho, né? Pode aparecer um D de distância que temos na fórmula. Aqui embaixo, se a carga geradora for negativa, carga geradora negativa, e eu colocar uma carga de prova positiva, força e campo apontam na mesma direção em sentido. Força e campo apontam na mesma direção em sentido quando a carga de prova é positiva, e força e campo apontam em direções contrárias, sentidos contrários, desculpa, sentido, não direção, caso a carga de prova seja negativa. Repare que quando a carga pontiforme ela é negativa, tem-se um campo de aproximação. Bom lembrar aqui, tá? Campo de aproximação. E aqui eu vou ter, ó, um campo de afastamento. Show de bola. Passando aqui rapidinho. Então, para se determinar o campo elétrico em função da carga que origina, a intensidade do campo de uma carga pontiforme, Kq sobre D ao quadrado, certo? Qual é a direção do campo? É a direção da reta que une a carga ao ponto onde se quer calcular o campo. Sentido desse campo, novamente, o sentido, ó, sentido. Se a carga for positiva, gera um campo de afastamento. Se a carga não é a carga, pessoal, de prova não, tá? É a carga geradora. A carga geradora gera um campo de afastamento. E a carga, se ela for negativa, a carga pontiforme ela for negativa, ela gera um campo de aproximação. Ok. Então você tem um campo aqui de afastamento, você tem aqui um campo de aproximação. Show. Aí você vê lá no livro, tá? Temos os gráficos, ó, o gráfico do campo em função da carga. Linear, tá? Cresce, né? Cresce de forma linear, porque a gente vê que o campo e a carga são proporcionais. O campo elétrico, isso aqui eu já falei, depende da carga que origina, da distância e do meio. Então o campo é proporcional à carga. E o gráfico apresenta uma hipérbole. O gráfico apresenta uma hipérbole porque o campo varia com o inverso do quadrado da distância.
Aí por isso que o campo é uma hipérbole, porque à medida que a distância aumenta, o campo decai rapidamente, né? Se isso aqui dobra, esse campo fica 4 vezes menor. Se isso aqui triplica, o campo fica 9 vezes menor. Beleza?